Faz essa viagem comigo. Você tá num carro, no meio da estrada, tá passando por um caminho muito bonito, cheio de campos ao redor, tudo muito verde. Você olha pro seu lado e tem uma vaca. Diz pra mim, o que é que você faria nessa situação? Porque eu sei que eu apontaria pra vaca e falaria: olha, uma vaca. E eu acho que todo mundo faz isso. Talvez seja a experiência mais universal do mundo. Você tá passando por um caminho, você olha alguma coisa e você comenta: olha, tal coisa. O que normalmente não é necessário, porque quem tá viajando com você, quem tá do seu lado no carro, tá na mesma estrada, sob a mesma iluminação, olhando para as mesmas coisas. Vocês estão andando juntos. Você sabe que a pessoa tá vendo a vaca. Mas alguma coisa ancestral, primitiva, muito forte lá dentro da gente faz a gente apontar e falar: olha, uma vaca. A gente gosta de viajar provando que é alfabetizado, né? Você passa por uma placa e fala: Presidente Prudente, 42 quilômetros. Tá todo mundo vendo a placa. Mas você gosta de mostrar: olha, uma placa. E eu sei que parece uma coisa muito boba, mas eu sinto que isso representa tanta coisa que a gente não percebe, que a gente censura sobre a gente mesmo sem precisar. Não importa se a pessoa que está do seu lado vê a vaca também. O compartilhar que importa. É gostoso você viver junto com outra pessoa. Viver com outra pessoa validando aquilo que você vive. Você vive alguma coisa e a outra pessoa vive também. É muito gostoso viver junto, ver as mesmas coisas juntos. Por isso que a Copa do Mundo é tão interessante. A gente assiste a Copa, tá todo mundo vendo o mesmo jogo, tá todo mundo torcendo pelo mesmo time, tá todo mundo contra a Argentina a favor de Cabo Verde, que jogo horrível, inclusive. Sofri muito. E se a gente for reparar, tem muitas experiências que não são inéditas. Filmes contam histórias muito parecidas muitas vezes. Às vezes a gente sabe o final no meio do filme, mas não importa. Você tá assistindo com alguém, ou você vai comentar disso depois com outra pessoa, e passar por aquela experiência importa. Porque você não passa sozinho. Eu sinto que isso é uma coisa que une muito as pessoas. Final de novela também. Eu fico muito triste que a cultura de novela esteja diminuindo, porque nada mais gostoso do que você ver o país parado numa sexta-feira à noite, o último capítulo, pra descobrir quem matou quem, pra descobrir como é que acaba a história, que a gente já sabe como vai acabar, mas é partilhado. Partilhar uma experiência. Não é nada de novo pra ninguém, tá todo mundo vendo a mesma coisa, você não precisa comentar daquilo, mas compartilhar a experiência é essencial. Talvez esse seja o grande mote das redes sociais também. Não é à toa que o botãozinho compartilhar foi uma revolução. Quem é da minha idade pra trás ali sabe que as redes sociais anteriores não tinham isso. Um Orkut da vida, um MySpace. Você tinha a sua página, você falava as coisas que você queria falar na sua página, quem quisesse ver o que você tinha pra falar, ia na sua página e só nesse caminho ela conseguia encontrar aquilo. Depois que começou essa coisa de você poder mostrar pro seu público, a sua rede social não era feita para você, ela era feita para outras pessoas verem, e ia ser mostrado num feed contínuo em que todas as histórias estavam acontecendo ali. Mudou muita coisa, muita gente explodiu, muita gente apareceu bastante, porque aquilo que elas faziam pro seu grupo muito seleto começou a aparecer para muita gente. Compartilhar, de novo, é muito importante. Eu até lembro de um curso que eu fiz sobre redes sociais muitos anos atrás, acho que foi 2017, 2016, e falaram assim: se você quiser que alguém compartilhe o seu conteúdo, faça algo que faça as pessoas se sentirem vivas. As pessoas compartilham aquilo que faz elas se sentirem vivas. E pode reparar que costuma ser isso mesmo. Quando é um conteúdo sobre uma série que você gosta muito, você compartilha, porque aquilo diz tanto da sua vida que você fala: tá, quando eu vivo eu faço isso. Vou compartilhar, vou mostrar pro mundo. Por quê? Olha a vaca. Eu quero mostrar pro mundo o que eu tô vendo. E é isso que permite que as coisas viralizem. Você não quer dar risada sozinho de um vídeo engraçado, de um gato caindo. Você quer que as pessoas vejam junto. A maior parte da comunicação hoje eu acho que deve ser feita só por compartilhamento de Reels, né? Tenho tantos amigos que eu não vejo faz tanto tempo, mas que eu não posso ver um vídeo de Pincher. Pincher me lembra tal pessoa, eu vou ter que compartilhar esse Pincher com essa pessoa, porque ela tem um Pincher. A gente tem uma história compartilhada de Pincher, ela vai rir do que eu ri. Porque a gente não foi feito pra viver sozinho. Aquela coisa, macaco vê, macaco imita.
Macaco vive desse jeito. A gente vive dessa forma, imitando o comportamento dos outros, mostrando o que a gente faz de diferente. De repente alguém tem o jeitinho também e pega alguma coisa da gente. Isso vai se espalhando muito. E outra coisa que eu acho que as redes sociais mostraram é que a gente não precisa de grandes conteúdos para se engajar. Na televisão normalmente precisa, né? Você mostra um grande espetáculo, um jogo da Copa. Mas na internet você vai ver o seu colega fritando um ovo, mostrando a foto do risoto que ele fez. Uma coisa banal. Normalmente é um banal com uma curadoria. Você mostra o que você fez de bacana. Você mostra que você foi pra praia. Você mostra que você abriu uma cerveja. Você mostra coisas que falam da sua vida, que te fazem sentir vivo. E aí, macaco vê, macaco imita, o outro também faz isso e todo mundo tá se sentindo vivo. E hoje em dia parece que mudou muito o critério da época que eu fiz aquele curso, porque a gente acompanha criadores de conteúdo mostrando o treino deles na academia. E é isso sempre. É todo dia eles mostrando eles mesmos na academia. Não vai ter um dia que a Graciane Barbosa vai fazer um leg press de cabeça para baixo. Ela vai fazer daquele jeito, ela vai filmar do mesmo ângulo, mas esse cotidiano é interessante pra gente. Até eu já trabalhei muito com rede social, então já fiz alguns cursos sobre isso, até dei palestra, coisa assim. E ultimamente o discurso mudou. Você tem uma página profissional e uma pessoal? Não faça isso. Faça uma página pessoal com um profissional. Mostre você trabalhando e mostre você dirigindo para ir na padaria depois. Porque as pessoas vão se sentir mais próximas. Muito complicado quando isso é subvertido só para vender algum produto. Mas isso mostra o quanto a gente precisa dessa conexão. E eu queria fazer esse vídeo um pouquinho para defender as redes sociais, porque a gente ataca tanto, né? Que é horrível, a gente perde muito tempo, não é saudável, tá apodrecendo o nosso cérebro. E em algum grau isso é verdade, mas o nosso cérebro tá apodrecendo há milhares de anos. Cada geração falou que a geração seguinte era a pior possível, que não ia dar em nada, que o mundo ia acabar, que aqueles hábitos iam ser tenebrosos. E eu não vou dizer que a gente não tá perdendo alguma coisa. Eu já sou velho, eu já acho que a próxima geração tá perdida. Mas como é rica essa experiência de você poder mostrar o que você faz. Eu escrevo desde muito cedo, assim. Desde criança eu já gostava muito de escrever. E eu lembro de querer publicar alguma coisa e de ter que escrever o texto, botar num disquete, ir até o jornalzinho da minha cidade, uma cidade pequena, e ver se eles queriam publicar. E às vezes até publicavam alguma coisinha minha assim. Mas mais ou menos na cidade, eu tinha 13 anos de idade, eu fiz o meu primeiro blog. Então já faz 23 anos que eu escrevo pra internet, assim. Oscilando com mais frequência, com menos frequência. Conteúdos diferentes, porque óbvio eu não escrevo a mesma coisa que eu escrevia quando eu tinha 13 anos. Eu piorei um pouco. Mas como foi um boom quando começou a existir blog. Que você tinha o endereço de alguém, as pessoas iam comentando uma no blog dos outros, e de repente ali tinha uma sementinha de rede social. Você não tinha um conteúdo central, mas quando você lia o conteúdo de alguém, via os comentários, você clicava ali naquele comentário, via o blog daquela pessoa que comentou. E aquilo foi formando redes de amizade. E eu lembro de uma comunidade de escritores que foi surgindo naquela época. Eu lembro uma amiga falecida minha que, com 15 anos, eu escrevi o prefácio do livro dela, porque a gente fez uma super... A Cantacirte, o nome que ela usava. E que a gente se conheceu por causa de blog. Eu tenho dezenas de amigos, e talvez alguns dos meus melhores amigos que eu conheci lá na minha adolescência, por causa de fórum de internet, do fórum do Garotas que Dizem Ni, de comentar no blog um do outro. São pessoas que até hoje eu tenho nas redes sociais. E não converso tanto, talvez com algumas converso bastante, mas tô ali, gostando de ver o dia a dia dessas pessoas. Tanto que é uma pena que as redes sociais estejam ficando tão despersonalizadas, né? Agora você vai no seu feed do Instagram, o que você menos vê são seus amigos. Você vê vídeos de criadores de conteúdo, de gente fazendo humor, que é muito bacana, você conhece conteúdo diferente, mas você não tá em contato com pessoas. Daí você vai lá pros stories pra ver seus amigos fazendo coisas banais. Ou fazendo uma viagem, mas aquela coisinha assim que... essa pessoa, que é gente como eu, que é brother, faz uma coisa que eu gosto. Olha só, que legal, que experiência bacana. Eu adoro ver quando tem algum amigo
pulando de bungee jumping, postando vídeo, se possível com corda, né? Que é uma coisa que a gente precisa lembrar ultimamente. Eu adoro ver cachorro de amigo. Gente, e não é a mesma coisa você seguir um cachorro desconhecido. O pessoal faz página de cachorro tentando viralizar cachorro. Eu acho isso tão triste. Porque eu quero ver o cachorro cagado do meu amigo que adotou um fudido da rua, com a barba toda zoada, sabe? É esse cachorro que eu quero ver. Ai, eu vou fazer uma tangente aqui. Uma coisa que eu preciso ver nas redes sociais. A gente tá no comecinho de julho e eu não vi isso o suficiente. Então, por favor, se atentem na necessidade disso, você que tem filho. Se você tem um filho que foi pra festa junina, por favor, eu entendo a questão de privacidade, mas coloca ali nos melhores amigos uma foto do seu filho de chapéu e bigodinho desenhado, por favor. Porque eu acho que a única coisa que a gente tem a favor de ter filho no Brasil hoje é a possibilidade de você vestir a criança com uma roupinha xadrez, um chapéu de palha e desenhar um bigodinho. Então, por favor, se você não me conhece, se você me vir na rua, me para, e se você tiver uma foto de uma criança com um bigodinho desenhado, porque eu vivo pra isso, por favor. Que aí a gente começa a fazer algumas proximidades. Poxa, tem tantos amigos que trabalhavam comigo 15 anos atrás, 20 anos atrás, que eu não tenho como visitar. A gente tá em outras cidades, eles estão casados, estão com filho, estão com um monte de coisa na vida deles. E a gente não vai poder tão cedo, infelizmente, sentar numa mesa de bar pra conversar sobre as nossas vidas. Mas eu gosto muito de saber que o filho deles roubou um cachorro da rua e tentou levar pra casa. É gostoso, eu ainda tô participando da vida dessas pessoas. Eu não teria a possibilidade de participar disso sem redes sociais. Na época do Orkut, eu tô parecendo um idoso falando da época do gramófono, né? Tava tocando minha vitrola, mas na época do Orkut eu lembro de uma experiência que hoje não existiria mais, porque nada disso mais existe, né? Mas eu lembro de assistir, eu tinha uns 14 anos de idade, 15. Tava assistindo a MTV e tava passando um show do Kid de Abelha. E quando você é adolescente, você é muito sensível pra música. Eles tocaram uma música que eu gosto muito, chama Pega a Vida. Eu me apaixonei instantaneamente. Falei, caralho. Porque quando você é gay, você tem isso, né? Uma loira ou uma diva pop, alguém é designado pra você na sua adolescência. E você vai amar essa pessoa, daí você vai morrer. É tipo... Eu acho que com hétero funciona com jogador de futebol, talvez, ou com algum atleta. Normalmente costuma ser isso. Mas enfim, generalizações. Apareceu a Paula Toller na minha vida. E instantaneamente eu fui pro Orkut, procurei lá nas comunidades. Você tinha que procurar um lugar, o conteúdo não ia até você. E você procurava lá, eu procurei Kid de Abelha. Daí eu fui lá, tinha um fórum de pessoas conversando sobre a banda que eu tinha acabado de descobrir. E as pessoas estavam falando, tal disco é bom. Essa música aqui nunca foi lançada, mas vazou, escuta, baixa aqui. E aos poucos eu comecei a interagir com essas pessoas. E agora faz 20 e poucos anos disso. E vai ter show do Kid de Abelha daqui a pouco e eu vou encontrar o pessoal daquela época, sabe? Porque eu conhecia aquelas pessoas ali. E a partir dali eu fui escutando outros tipos de música, que o pessoal ia comentar, tem tal banda, tem tal outra banda. Abriu um mundo pra mim. Hoje eu escuto coisas muito diferentes de Kid de Abelha, mas que eu não teria chegado lá se eu não tivesse encontrado uma banda que eu gostei na TV e de repente achado alguém na internet falando daquilo. Alguém precisou apontar a vaca pra mim. A vaca eu não tô chamando a Paula Toller de vaca, mas enfim, alguém precisou falar, olha, tal coisa. Eu já tinha visto, mas alguém falou com um pouquinho mais de noção. A partilha da observação da pessoa me enriqueceu, me permitiu ir além. E aí eu fico com ódio do algoritmo, porque ele pode te apresentar coisas boas, mas ele fragmenta, ele te mostra só o que ele acha que você quer ver. Ele não vai te mostrar o que a pessoa que é diferente de você, mas que tá perto, quer ver também. E aí vocês conseguem falar dessa mesma coisa. Ou você não pode ver conteúdo que é mais humano, que é mais feito por humanos, enquanto a gente ao mesmo tempo fica provando que quer ver coisas humanas. Ou coisas da loucura humana, que nada mais humano do que isso, né? Você vê a Virgínia sendo doida, você vê a VTube escravizando alguém, você vê como é o nome dela? A Mayra Card construindo uma casa tenebrosa. Essas coisas são atraentes, mas é porque tem uma pessoa ali fazendo aquilo. E normalmente é uma pessoa com, já, hoje infelizmente já manufaturado, mas com uma coisinha assim, temos algo em comum, temos algo que a gente divide. Mas uma coisa que eu reparo é que mesmo quando o conteúdo é unidirecional, que é, sei lá, um podcast que a pessoa escuta sozinha, normalmente tem esse elemento do compartilhar também. Porque você escuta alguém falando de algo que você se interessa, né? Eu não tenho ninguém para conversar sobre manutenção de motor de Fiat Palio 96.
tem um podcast sobre isso. Eu posso escutar alguém falar sobre isso. E a pessoa vai estar conversando com outra pessoa. E aquilo vai me dar um senso de companhia. E eu tô me sentindo menos sozinho. E eu tô me sentindo vivo. Porque aquela coisa que eu gosto tá sendo compartilhada. Inclusive, eu acho que é por isso que a televisão, o rádio ainda existem. Normalmente a gente conversando, né? Os grandes formatos eles vão sumindo, vai perdendo orçamento, mas você vê gente convivendo e aí você tem companhia. A pessoa que tá sozinha em casa, ela tá acompanhada pelo papo que tá acontecendo na TV. É uma pena que esse papo seja conduzido pela Patrícia Poeta? Né? Quando tem alguém mais interessante, fica melhor. Mas ok, cada um tem a companhia que pode ter. Agora, uma coisa que é bizarra é que, ao mesmo tempo que a gente gosta de ver o que é mostrado pra gente, existe essa censura tão grande de não poder mostrar. Você não pode se mostrar. Eu acho que o maior xingamento que existe, principalmente numa cultura como a nossa, assim, brasileira, essa coisa meio... não seja ambicioso, não mostre isso, é a pessoa que quer se mostrar. Eu já me magoei muito com isso, assim, em outros momentos. As pessoas falam, pô, ele fica fazendo texto pra internet, vídeo pra internet. Que vergonha. Já escutei essas coisas. Ele fica querendo se mostrar. É claro que eu quero me mostrar, gente. Olha, uma vaca. A vida faz sentido quando a gente tem a possibilidade de mostrar o que a gente é. E se eu não tivesse feito isso, eu teria perdido oportunidades incríveis. Porque um textinho que eu escrevi aqui, um textinho que eu escrevi ali, de repente eu tava conversando com pessoas que eu admirava muito. Porque elas leram aquilo e falaram, você é um dos nossos, vamos conversar. Meu consultório ficou cheio por causa disso, porque as pessoas liam o que eu escrevia e falavam, essa pessoa sente alguma coisa parecida. Por isso que eu faço tanta questão, inclusive, de ser problemático aqui, todo defeituoso quando eu me mostro, porque é isso que eu quero, sabe? Que alguém olhe pra mim e fale, Xuxa gêmeas, somos parecidos. E eu tô gravando esse vídeo especificamente porque eu comecei a reparar, eu sempre tô em crise, que eu não tô escrevendo o suficiente, que eu não tô fazendo coisa o suficiente. E eu tava na terapia falando sobre isso e falando sobre meus pacientes. Que muitos deles escrevem. Muitos. Quase todos têm alguma coisinha artística que gostam, mas acho que isso é do ser humano, né? A maior parte das pessoas tem alguma afinidade com alguma coisa, às vezes não faz muito, mas gostaria de fazer, ou gosta de acompanhar. Mas quase todas as pessoas que eu atendo, comecei a olhar pra minha agenda e falar, esse escreve, esse aqui tem um blog sobre o trabalho, esse aqui tem escreve, mas não mostra pra ninguém, esse aqui faz poema, todo mundo escreve. E pouquíssima gente mostra hoje, porque assim, eu fico muito triste que texto já não tem o mesmo alcance. Meus vídeos também não tem, mas eu tô fazendo isso porque meus textos que já alcançaram, 5.000 compartilhamentos nas vacas gordas, voltando a falar de vaca, e agora tem 50 likes. As redes sociais mudaram, talvez eu não esteja produzindo uma coisa tão interessante também, tudo bem, mas não prospera da mesma forma, né? E eu vejo as pessoas desanimadas por isso, porque daí você faz o negócio, você faz vulnerável, você mostra pras pessoas, você mostra com medo, porque você sabe que aquilo vem do seu coração, que se alguém não gostar, aquilo vai te partir no meio. Aí você vai ser considerado alguém que se mostra demais. Você vai ser considerado alguém que... Sabe aquela coisa de como ousa? O que ele tá falando de trabalho? Não sabe nada. Essa é outra que eu já escutei também. Cadê o mestrado dele pra ele falar essas coisas? Não tenho mestrado. Eu tenho boca. Tô aqui falando o que eu sei. Não tô falando do que eu não sei. Não tô propondo saber todas as coisas do mundo. Mas eu sei que eu tenho um ponto de vista que as outras pessoas não têm. Não porque eu sou diferente, especial, mas porque só tem um de mim no mundo. E quando eu falo isso, pessoas que são um pouquinho parecidas comigo se identificam. Daí eu não tô sozinho, essa pessoa não tá sozinha, a gente se agrupa. E aí, nesse ponto com os pacientes que escrevem, eu começo a ficar um pouquinho invasivo até. Porque eu fico falando, me mostra o que você escreve, eu quero ler. E... daí normalmente eu não preciso fazer esforço pra elogiar, porque em geral é muito bom. Acho que nunca aconteceu de eu ler alguma coisa e falar, nossa, não dá pra elogiar isso aqui. Normalmente eu elogio porque é de verdade bom, assim. E até quando não é paciente, assim, eu gosto muito de ler o que as pessoas escrevem, porque... gente, é tão bonito você juntar umas palavras e falar que, olha, que é um pedacinho meu. Não sei, eu acho tão corajoso. E daí quando eu leio o que alguém escreveu, também eu me sinto um pouquinho menos sozinho. Porque eu também escrevo, ou porque aquele conteúdo diz alguma coisa de mim.
E às vezes é aquela coisa que você pensa que não vai atingir ninguém. Assim, que ninguém vai se identificar com aquilo. Pum! Um monte de gente sente aquilo, um monte de gente se identifica com aquele conteúdo. Eu odeio a palavra conteúdo pra essas coisas, mas enfim, as pessoas se identificam com o que você fez, de alguma forma. E quando eu falo as pessoas, eu não tô falando 3 bilhões. Esses vídeos que eu tenho feito mesmo, assim, dá 10 visualizações. Mas ainda assim, tipo, uma vez por semana, pelo menos, eu recebo uma mensagenzinha de alguém e falei, cara, eu gostei muito daquilo. Ou assisto porque eu sinto saudade de você e eu fui ver. Pô, eu ganho meu dia com essas coisas. E provavelmente a pessoa que assiste também ganhou alguma coisinha, porque ela teve companhia por algum tempo. Eu acho que a gente precisa perder o pudor de fazer companhia um pro outro. Tá todo mundo tão solitário que apontar a vaca quando você tá dirigindo, quando você tá com alguém do seu lado, é fundamental. É tão prazeroso você dar uma notícia pra alguém. Eu quando era criança, eu achava que eu ia ser jornalista. Porque eu adorava dar notícia ruim, então eu adorava dar notícia ruim. Alguém batia o carro, eu ia correndo pra todo mundo da família. Você viu que fulano bateu o carro. Até hoje eu sou assim, eu não me aguento, eu adoro. E não é porque eu gosto da coisa ruim que aconteceu, mas gente, olha a vida acontecendo. Estamos vivendo juntos, olha, um acontecimento, isso é incrível. E a gente gosta de ouvir também, né? Quem não gosta de ouvir uma notícia nova, uma coisa curiosa? A gente tá sempre ávido por isso. Porque a gente se sente vivo e porque a gente se sente acompanhado. E eu nem sei se isso não vai me fazer parecer muito egocêntrico, mas eu não sei até se não é mais gostoso você contar uma piada do que ouvir uma piada. Porque ouvir a piada te gera o prazer do riso. Mas eu, pelo menos, sou narcisista o suficiente pra já me imaginar contando a piada pra alguém. Porque é gostoso, poxa, você leva alguma coisinha de especial pra outra pessoa. Mas tanta gente estaciona bem nesse ponto de eu faço, mas eu não mostro, eu escrevo, mas deixo na gaveta. Também sou culpado disso, tem um monte de coisa aqui que eu acho que não dá pra ver a luz do dia. E que devia ver, porque dane-se, sabe? É algo que eu fiz, é bobo, não precisa ter importância pra mostrar. Então depois que eu leio os textos dos pacientes, eu fico elogiando muito. E fico botando pressão. Dane-se que não é meu papel fazer isso. Eu fico, cara, mostra isso pra alguém. Publica. Põe na tua rede social, sabe? Tanta gente tem ideias tão boas. E às vezes a coisa não é tão boa no começo, mas escrever é isso, né? Você pratica e mostra. E eu não tô nem falando só de escrever. Que escrever é o meu recorte ali dos meus pacientes, mas... eu tenho vergonha de mostrar meu dia na rede social. Mostra! A gente quer ver. A gente quer ver seu cachorro, a gente quer ver a sua unha, a gente quer ver aquilo que você comprou no dia e quis mostrar pra alguém. E daí que é cafona, e daí que não vão gostar, e daí que vão falar que você quer aparecer. Não tem coisa melhor do que alguém que quer aparecer, gente. Vocês não adoram um Milton Cunha? Um Fred Mercury? Sabe? Alguém bem aparecido? Que tem um talento e mostra? É inspirador, é gostoso. A gente se sente poderoso quando vê alguém fazendo isso. E não só quando alguém faz algo incrível, mas a gente se sente poderoso quando a gente vê alguém que tem um dia a dia banal como a gente tendo algum sucesso. E a gente fala, pô, talvez eu consiga também. Eu não quero dizer que isso é inofensivo completamente, que as redes sociais não estão feitas pra vender um monte de coisa, mas isso é porque a gente consome alguns tipos de conteúdo e fica dando estímulo para aquilo. A gente consome o conteúdo de raiva. A gente passa tempo com coisas que não são humanas. E a gente também não mostra mais, porque daí a gente escuta isso como uma lei, um recado. Não, ninguém mais tá lendo hoje. Ninguém vai querer ver o vídeo que eu faço. Isso já foi feito antes. Mas se a gente que tá nessa engrenagem não faz algum movimento para ir para outra direção, vai ficar desse jeito. E aí a gente nunca vai ser visto. E a gente nunca vai mostrar a vaca. E nunca vai ver a vaca junto com alguém e comparar. Nossa, que vaca grande. É grande. É isso que é a vida. A vida é para ser mostrada. A vida é para ser compartilhada. A gente se sente vivo quando compartilha. Talvez até subvertendo a frase que falaram lá no curso que eu fiz. A gente vive porque compartilha coisas. Então se a gente tem alguma possibilidade de criar alguma coisa que toque alguém, se você escreve, se você canta, se você sapateia, se você borda, por favor, mostre.
A gente tá cheio de gente cínica querendo falar que ninguém tá interessado em você. Isso é uma bobagem. Se você reparar, você provavelmente está interessado na coisa dos outros, no que os outros estão fazendo. E não interessado de um jeito cruel. Você está interessado em ver o melhor potencial da pessoa. Você quer, depois de um tempo, estar numa conversa com uma terceira pessoa e falar: você fez uma cerâmica, eu tenho uma amiga que faz cerâmica também. Cara, que legal, como que você faz? Eu escutei tal coisa. Isso nos aproxima. Já a parte cruel disso, que a gente vai estar exposto e vai ter gente criticando, é uma babaquice enorme. Eu tô até me sentindo mal, porque essa semana eu fiz uma coisa que é muito contra os meus princípios, mas eu não aguentei. Eu tava passando no supermercado aqui perto de casa, e na entrada do supermercado eles têm tipo uma galeria com pinturas à venda. Quem me segue no Instagram viu. Era um Elton John pintado, com as proporções todas zoadas, assim, mas assim, comicamente deformado, aquele Elton John. E eu juro por Deus, eu postei uma foto no meu story e falei: caramba, que pintura horrenda, quero ela. E eu fiquei me sentindo muito mal, porque eu realmente quero aquela pintura. Eu não comprei porque era muito caro. E eu queria muito ter o telefone do psicólogo da pessoa que pintou aquilo. Eu quero comprar aquela autoestima em quilo, porque eu não tenho. Eu tô aqui defendendo isso, mas eu não tenho tanto assim. Porque a pessoa tá vendendo por R$1.200. Uma pintura horrível. E ela expôs no mercado. Passa uma centena de pessoas ali, milhares de pessoas por dia. E ela mostrou o que ela fez. E eu achei ridículo, mas eu gostei do ridículo também. Eu fiquei me sentindo mal porque eu pensei: vai que alguém conhece a pessoa que pintou e mostra pra ela que eu falei que é horrendo. Porque eu não quero que o horrendo desmotive essa pessoa. Eu quero que ela continue fazendo aquilo. Aquilo em algum momento vai virar um estilo dela e vai ficar muito bacana. E honestamente, se R$1.200 não fosse nada pra mim, eu tinha comprado, eu tava com aquele Elton John deformado na minha parede. A minha opinião não tem relevância nenhuma e eu me senti muito mal de ter emitido uma opinião que poderia desmotivar alguém de fazer a sua arte mostrar. Eu só permiti que isso continuasse ali porque R$1.200 me mostra que a pessoa tem confiança o suficiente pra sobreviver. Mas eu queria terminar com essa dica, assim. Se pergunte o que é que você tem pra mostrar de bom. O que você gostaria de mostrar que você não tá mostrando. O que você faz que pode ser interessante pra outra pessoa olhar. A gente se acha tão desinteressante. A gente se acha tão pouco atraente. Porque a gente pensa que o atraente tá no extraordinário. E não tá. É muito atraente o banal, é muito atraente o humano, é muito atraente aquilo que é igual a gente, porque no fundo, termina todo mundo igual, com terra por cima e na horizontal. Vira tudo bosta. Então, por que não mostrar o que você tem hoje? Divirta-se. Juízo e até a próxima.